E aí, sentiram minha falta? Eu aposto que não, né? Bom, o assunto desse vídeo é retopologia. O que você precisa saber sobre retopologia e por que ela é tão importante assim para você que quer ser um artista, que quer trabalhar num estúdio, seja ele de cinema, de jogos, de qualquer coisa que for, que tiver a necessidade de você ter um personagem para alguém animar ou para você, de repente, fazer uma pose, coisas do tipo. De fato é que a retopologia, ela é um processo que ela existe por causa da escultura hoje em dia. Antigamente a gente modelava tudo poly by poly, né? A gente não tinha ZBrush. O ZBrush não era tão acessível assim. Então a gente já modelava tudo já pensando numa estrutura poligonal. E então retopologia durante muito tempo foi algo que não era tão necessário assim. Com o tempo, na hora que o ZBrush veio e veio todo o conceito de escultura por trás disso, porque hoje a gente tem escultura em outros softwares como Blender, como Mudbox, a escultura ela faz com que tudo seja muito mais intuitivo para você trabalhar e que você solte muito mais seu lado artístico para você poder fazer as tuas peças, tua arte. Porém, dentro do 3D, o 3D ele não tem só o lado intuitivo, artístico, a gente tem um lado técnico que também é muito forte. É por isso que hoje em dia existem artistas que são mais propensos a coisas mais técnicas, como o software, os processos dentro do software. Existem artistas que são propensos mais a usar toda a sua parte de criatividade e tentar fazer o seu trabalho com menos processos técnicos possíveis para que a pessoa possa se soltar e possa realmente fazer uma peça do jeito que ela tá pensando ali, sem ficar pensando em processos muito técnicos. Então a gente precisa ter meio que um equilíbrio entre os dois. Existem pessoas então que são mais artísticas, que vão ter que aprender uns processos um pouco mais técnicos, e pessoas mais técnicas que vão ter que aprender processos mais artísticos. E hoje eu tô aqui para falar de retopologia para vocês. Se você quer ir direto à aula, você pode pular aí pra... Não pula. Não pula. Não pula que vai ser importante, vai ser legal. Não pula. Não pula. Não para de clicar aí. Solta a mão desse mouse, cara. Fica aí, não me abandona, tá? Vamos lá. Retopologia é você refazer uma estrutura em cima da própria estrutura original, mais ou menos. Mais ou menos esse o processo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês dentro do ZBrush, dentro do Maya. E esse tutorial, lógico, vai ser usando esses dois softwares. Eu vou usar nesse tutorial um pequeno Bulbasauro, tá? Um Pokémon. Eu tô fazendo alguns Pokémons nesse período e tô gostando muito de fazer porque eu sempre trabalhei com coisas muito realistas, né? Então eu vou usar ele, acho que vai ser um excelente exemplo pra gente poder trabalhar aqui. Então, primeira coisa, né? A retopologia. O que é a retopologia? Você tem que entender o seguinte, o 3D, né? Na hora que dependente se é na hora que você está esculpindo, é importante você ter uma malha, né, poligonal, que seja bem organizada, estruturada, por vários motivos. Às vezes a pessoa acha que é só por uma questão de animação, para poder deformar, mas não é só isso. Porque quando você tem uma malha que ela não está bem estruturada, você pode gerar alguns artefatos na malha. Você pode gerar pequenas pontas, principalmente quando você está trabalhando no high poly dentro do ZBrush, entendeu? Agora, qual que é a questão aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no caso, né, eu tenho um scan e do outro lado eu tenho esse mesmo scan reconstruído, tá? Ele foi reconstruído, ele tem uma estrutura poligonal onde, tá vendo essas partes coloridas aqui, ó? São loops, tá? Esses loops são extremamente importantes para você poder manter a qualidade da tua malha, tanto para você modelar quanto para você animar, tá? E lógico, no teu portfólio é importante você ter peças e quando você mostrar a topologia dessas peças, que essa topologia siga mais ou menos um padrão que o mercado, né, que a produção exija de você. Tá vendo que na primeira peça, né, esse scan, ele tá todo com muitos triângulos, né, ele tá todo quebrado, ele não tem uma estrutura própria para poder você jogar numa animação. Por quê? Porque é tudo triângulo, tá? Por que que o computador faz isso? E por que muitas vezes os scans vêm assim e o ZBrush também pode gerar malhas assim? Por quê? Porque se você quebrar tudo em triângulo, você reduz o número de polígonos e você consegue manter mais ou menos aquela silhueta, aquela superfície ali. Mas isso não serve para você animar, não serve para nada. Isso aqui só serve para você trazer a forma o máximo possível daquela forma, daquele shape, daquela silhueta. Então você precisa
fazer uma mistura de técnicas aí. Você tem uma peça que ela é totalmente inutilizável, mas que ela tem todos os detalhes que você precisa, e ao mesmo tempo você tem que gerar uma peça que ela é muito mais lisa, organizada, estruturada, mas que ela não tem os detalhes que a outra peça tem. E aí, a gente, entre essas duas peças, a gente vai fazer um processo que chama baking, que vai vir para um próximo vídeo. Mas então, a retopologia, ela é o primeiro processo depois que você cria uma malha de uma contagem de polígonos muito alta. Então, ó, aqui no meu ZBrush, você pode olhar aqui em cima, eu tenho os Active Points e o Total Points, tá? Active Points é onde a gente vai olhar aqui, e é interessante você puxar o Active Points para sua viewport, tá? Eu gosto de manter ele aqui porque você vai ter um controle de quantos triângulos, quantos polígonos você vai ter aqui e você vai estar trabalhando. Então, no momento, esse Bulbasaur todo lisinho, ele tem 250 mil polígonos, que pro ZBrush é uma coisa bem tranquila, bem leve até. Você vai olhar de perto que ele tá quadriculadinho em várias áreas. Se eu habilitar o Polyframe aqui, ó, a gente vai ver que ele tá com muitos quads aqui, mas em diversas áreas, ó, esses quads se quebram, ó, eles não mantêm uma estrutura poligonal, eles não seguem nada para poder facilitar a modelagem. Ele só é assim porque essa minha peça, eu estou modelando ela, para quem já sabe, eu estou modelando ela em Dynamesh, tá? Então o que o Dynamesh vai fazer com a tua peça? Ela vai adaptar os efeitos que você fez nela conforme você tem a necessidade. Vou imaginar que eu terminei esse Bulbasaur. Se eu terminei ele, eu poderia jogar ele aqui para fazer a retopologia dele. Você tem dois caminhos para você chegar lá, para você mandar, eu preciso mandar essa peça, no caso, pro Maya, ou mandar essa peça pro Blender, pro software que você vai fazer a retopologia manualmente, ou pro Topogan, que é um software de retopologia feito para isso. Aí a gente vai fazer isso no Maya. Como é que a gente tem que fazer? Esses programas, Topogan, Maya, Blender, eles não aguentam a quantidade de polígonos que um ZBrush aguenta, tá? O ZBrush, você consegue chegar ali a uns 50 milhões, dependendo do tanto de memória RAM que você tem, por peça. Agora, esses outros softwares, eles não vão aguentar. Eles vão travar. Então o que você precisa fazer? Você precisa usar... Existe um meio de você usar essa peça que você está esculpindo, ela vai virar a base da superfície para você redesenhar esses polígonos em cima. Mas para poder levar ela no Maya, eu preciso primeiro abaixar a quantidade de polígono dela. No meu caso aqui, eu tô com o Dynamesh funcionando, que tá dando 250 mil polígonos. Porém, tem uma ferramenta, aqui já funcionaria, tá? Já funcionaria tranquilo. Mas tem uma ferramenta que ela é feita para você exportar essa peça, que é a Decimation Master. Ela tá aqui em Z-Plugin, Decimation Master, e aí eu tenho a porcentagem de Decimation. Então, se eu tenho uma peça com 200 mil polígonos, eu quero levar só 20 mil polígonos para lá. Então eu falo para ela assim, ó, eu quero só 10%. E aí ele já faz uma ideia aqui, ó, vai dar mais ou menos, ó, 20.654. Então vai dar mais ou menos esse valor aqui. Ou você pode usar um preset. Tem esses presets aqui, tá? Se você clicar no preset, clicou, ele já vai calcular para você e já vai estar tranquilo. Agora, se você for querer um valor específico, você vai vir aqui, você vai clicar, escolher o teu valor, clicar em Pre-Process Current, tá? Então você vai fazer um pré-cálculo primeiro da current, né, que é a peça que eu estou usando no momento, a peça que está aparecendo no momento. Se eu quiser fazer isso com todas as peças da minha cena, você vai dar Pre-Process All. Eu vou fazer só com uma peça só. E aí ele vai dar esse Pre-Process aqui. Depois eu vou voltar para cá e aí depois que eu dei o Pre-Process, eu posso dar um Decimate Current. Então eu vou clicar em Decimate Current. E aí tá vendo que a peça, ela ficou diferente, ó. Vou habilitar aqui. Olha só como ela diminuiu. Ela tem muitos triângulos, porém, ela tá até estranha, né? Se você olhar, ela não tem detalhes, mas eu não preciso disso, eu preciso muito mais da silhueta. Eu preciso poder enxergar a peça aqui. Ele segura muito dessa peça. Pode ver que áreas que são mais planas, os polígonos eles se espaçam mais, e áreas onde eu tenho um pouco mais de detalhe, eles vão ficar um pouquinho menores e vão tentar encaixar dentro daquela resolução que a gente pediu. Então, essa peça ela tá pronta para eu exportar ela e levar ela pro Maya. Vamos lá pro Maya, eu tô com uma outra versão dessa peça ali. Então, olha só, eu exporto essa peça como um OBJ e eu puxo essa peça, dou import nessa peça aqui no Maya. Então, ela tá aqui. Lógico que essa versão que eu fiz aqui, ela tem 200 mil polígonos, né? Então, ela é bem mais pesada, mas pro meu caso aqui, pro tanto de memória RAM que eu tenho, pro meu Maya,
Maya vai funcionar tranquilamente. Eu também fiz isso no bulbo dele, ó. O bulbo também tá aqui, ó. Ah, eu quero fazer a retopologia das duas peças. Você pode clicar nas duas peças, né? E vir aqui em Mesh e dar um Combine, tá? E juntar as duas peças numa só. Não tem problema nenhum. Eu vou dar um Combine aqui. Tá bom? Beleza, ó, virou uma peça só, eu vou deletar o histórico dela, tudo numa peça só. Eu vou pegar esse Bulbasaur aqui. É interessante, ó, eu ia até mudar ele de posição, tá? Mas você tem que se dar conta de uma coisa, você tá criando uma peça que você vai voltar ela pro ZBrush depois, e ela tem que ocupar exatamente o mesmo espaço da peça original. Então, se você vai mudar de posição, você deveria ter feito isso ou antes lá no ZBrush, tá? Porque eu queria deixar ele acima do eixo 0, ou depois, na hora que você terminar a tua peça, você pega, move ela. Então eu tenho essa pecinha aqui do Bulbasaur. O que eu vou fazer então? Agora começa efetivamente o nosso tutorial. Eu vou clicar aqui na peça. Eu tenho um botão aqui em cima que ele é o Live Surface. Make the selected object live. Cliquei aqui, você vai ver que a seleção agora eu não consigo mais clicar nela. O que isso significa? Se você olhar aqui, ó, ele pegou minha peça e ele transforma ela numa superfície e que eu posso trabalhar em cima dela. E aí, deixa eu só mover aqui que eu tô com uma gambiarra aqui na minha tela. E aí, eu vou clicar aqui em cima, tem esse botão aqui, e eu vou habilitar uma ferramenta que se chama Quad Draw. Essa peça é simétrica. Posso vir aqui em Symmetry e colocar um Object X ou um World X, tanto faz, tá? Porque se essa peça é simétrica, ela está exatamente no ponto 000 da minha viewport, tanto em objeto quanto em mundo, né, ele vai funcionar. Eu costumo pôr em objeto. Como funciona a retopologia? Minha dica é, inicie pelos loops principais. Loops principais são olhos, boca. Depois vá para a conexão desses loops, áreas que você precisa fazer ali um ajuste. Lógico que isso daqui não é um rosto humano, isso daqui é um personagem estilizado, então a gente vai pensar de uma maneira um pouco adaptada. Eu vou primeiro começar pelos olhos. Como é que funciona? Quad Draw, tô aqui com o Live Surface. Se eu clicar aqui, percebe que ele cria um ponto exatamente colado na peça, dos dois lados, porque tá em simetria. Eu posso até mover esse ponto, esse vértice. Eu vou clicar um segundo ponto para cá. Tem 2 pontos, não dá para fazer nada ainda. Eu vou clicar um terceiro ponto e um quarto ponto. Com 4 pontos, se eu segurar Shift e passar o mouse em cima, ele me dá um preview do que ele pode fazer ali, dependendo da posição do meu mouse. Eu só tenho essa opção, eu vou clicar, ele criou agora esse polígono em cima da peça. Deu para entender? Então, dá para você perceber que a gente vai começar a fazer essa peça, ó. 1 ponto, 2 pontos, segura Shift, escolha o local, 1 ponto, 2 pontos, segura Shift, escolha o local, 1 ponto, 2 pontos, segura Shift. Então assim, eu gosto de fazer isso no Maya, porque eu acho o Maya, você dá menos cliques, e aí você pode estar pensando, nossa, mas você tem que fazer isso agora no corpo inteiro? Tem que fazer no corpo inteiro, cara, assim, do teu personagem. Se for um personagem complexo, você vai ter que fazer isso no corpo inteiro. Lógico que você pode tentar métodos de usar o Zero Mesher para poder fazer uma parte mais simples e você fazer só as partes mais complicadas, que exigem mais da tua atenção. Pode ser, mas eu recomendo que você tenha o costume de fazer isso no corpo inteiro, manualmente, com paciência, porque isso daqui a paciência, querendo ou não, ela acaba sendo uma habilidade para produção e para o mercado de trabalho na nossa área. Então, eu posso rearranjar esses vértices e fazer polígonos um pouco melhor distribuídos aqui, ó. Posso só clicar neles aqui, ó, e ter uma noção melhor de espaço. Sempre, e eu tô movendo, ele tá lendo a minha superfície, tá vendo? Ele lê minha superfície, eu venho pra cá, vou mover, posso dar uma ajustada, tá vendo? Eu já tenho aqui uma estrutura, já fiz um loop. O que é um edge loop, né? O que é o loop que a gente fala? Loop é uma maneira que, se eu fosse criar um loop novo, ó, tá vendo que se eu apertar Ctrl e colocar em cima de uma estrutura, o software tenta traçar o caminho que esse loop tá fazendo, que esse monte de edges está fazendo. Ele tá pegando os edges paralelos e tá tentando traçar uma linha perpendicular a eles. Isso daqui é um edge loop, tá? Por que é um loop? Porque ele vai terminar nele mesmo. Então existem loops que eles vão terminar neles mesmos, né? E tem áreas, por exemplo, que você vai criar um meio loop, digamos assim, né? Um loop em formato de U. Às vezes em áreas do nariz, por exemplo, você tem um nariz humano, né? Ou
aqui o nariz de um Pokémon, ó, pode ser um loop em formato de U. Então, ó, eu vou fazer isso ao redor da boca, vou fazer assim, eu posso até fazer talvez ao redor do nariz, eu posso conectar essas duas áreas. Como ele tá na simetria, ele pode encontrar exatamente o centro. Se você fizer o seguinte, pegue e crie um polígono bem próximo um do outro, que a simetria faça isso, e você vai clicar e arrastar. Quando você clica e arrasta pelo vértice, ele tenta juntar eles, ó. Agora ele é uma peça só, não consigo nem tirar ele do centro mais, ó. E eu posso continuar isso, ó. Aqui já tá errado, dá um Ctrl Z. Tenta mover, ó, conforme você move, conforme você tem mais estrutura, você tem que mover para mostrar para ele o que você quer de verdade aqui, tá? Então, ó, eu tô juntando essas estruturas aqui. Perceba que eu tô fazendo polígonos grandes, tá? Não vai começar a fazer pequenininho. Se você fizer muito pequenininho, você vai ter um trabalho desnecessário no momento, tá? Então, vai com ele grande mesmo, ó. Porque você pode posso inserir loops aqui no meio, ó. E conforme eu tô inserindo, ele ao mesmo tempo, ele já tá fazendo essa malha se moldar em cima da minha malha que eu tô usando como referência, tá? Não crie esses loops todos agora, tá? Eu tô só dando um exemplo aqui. Tô inserindo muitos loops para vocês verem como ele vai funcionar bem, ó. Agora, vamos supor que eu queira fazer esses polígonos ficarem bem mais distribuídos dentro do que eu tenho aqui. Eu posso ficar apertado Shift e clicar e arrastar dentro da minha malha, ó. Ela vai relaxar a malha, tá bom? Tá vendo? Ela relaxa a malha, dá um relax na malha. Isso vai fazer com que ele vai entender a área toda que você tem ali do teu modelo e ele vai tentar expandir quem tá exprimido e espremer quem tá expandido até todo mundo ficar mais ou menos na mesma estrutura. Lógico que você pode controlar bem isso, porque existem áreas que você não vai querer dar o relax, tem áreas que você vai querer que ela fica bem estruturada, às vezes bem quinada, então você tome cuidado, né, na hora que você for passar aqui para você não estragar alguma área que você não queira que seja modificada. Posso tirar loop? Posso tirar loop. Segura Ctrl, Shift, clicou, Ctrl, Shift, opa, clicou. Eu posso tirar os loops. E o legal é que você não precisa ficar deletando, sabe? Deletar desnecessariamente, porque o software tá reconhecendo, né, essa peça, então ele meio que já vai tentar refazer para você algumas coisas, tá? Você sempre pode ir e voltar no processo, não tem problema. Posso deletar um polígono, tá? Para fazer uma outra parte da estrutura. Então você, com muita paciência, você vai montar toda essa estrutura. Depois você pode levar para um ZBrush e a gente vai ter provavelmente uma aula de baking depois, né? Mas só para terminar aqui, imagina que eu tô trabalhando toda a peça, tô juntando a parte dos olhos aqui, eu vou sair do Quad Draw, e aí eu tenho aqui Polysurface 1, porque é meio que o nome padrão que ele dá para quando você cria esse tipo de coisa. Posso tirar o corpinho dele aqui, né, da referência, né? Eu posso até pegar ele aqui, dar um Ctrl H para poder, esconder ele, e aí eu fico só com essa peça aqui. Então isso daqui é uma peça de retopologia, né? Lógico que a gente tem que fazer isso no corpo inteiro, fazer isso funcionar geral. E no final, eu vou mostrar aqui no ZBrush para vocês. No final a gente vai ter uma peça mais ou menos assim, ó. Essa é a minha peça low poly, que eu havia terminado. Então, por exemplo, como essa peça é muito low poly, é uma peça que eu fiz mais pensando no processo de low poly, como se fosse um jogo de celular, um jogo mais leve, eu não precisei ficar pensando muito em edge loop aqui, por exemplo, no nariz, fazer o buraquinho do nariz, não pensei em nada disso. Fiz mais nos olhos e na boca. Quero fazer um personagem mais realista, quero colocar muitos detalhes nele, aí você pensa em loops menores, em estruturazinhas menores para você mexer. Então eu tenho aqui meu modelo low poly, com toda a estruturinha feita. Lógico que tá vendo que ele vai virar um modelo high poly, ó. Ele vai voltar a virar um modelo high poly, mas com essa estrutura que ele tem, esse high poly dele vai ficar muito mais polido, vai ficar muito melhor estruturado pra gente poder trabalhar. Mas aí isso deu pra uma outra aula. Então, pra você que chegou até aqui e viu o vídeo inteiro, existe um grande segredo para você poder fazer essa retopologia ser feita muito mais rápido, muito mais fácil, com poucos cliques. E esse segredo é